Hora de falar de esporte agora. Hoje tem um jogo importantíssimo para a base do Grêmio Prudente. Rodrigo Marinelli já está aqui por dentro de tudo para contar para a gente. Rod, um bom dia para você, bem-vindo. Muito bom dia, Bruna. Bom dia a todos que acompanham o FN1. Hoje a categoria Sub-20 do Grêmio Prudente tem um compromisso importante contra o time do Bragantino. Esse jogo que é válido pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. Jogo importante pela categoria, pela base do Grêmio Prudente, às 3 horas da tarde. A gente tem algumas imagens da preparação do Grêmio Prudente, que vai jogar essa partida pelo atraso da 12ª rodada. Teve a data readequada pela Federação Paulista de Futebol esse jogo para permitir que a equipe prudentina consiga disputar simultaneamente o Paulistão Sub-20 e a Copa Paulista. O acesso ao estádio para acompanhar o jogo de hoje será gratuito. Esses jogos das categorias de base sempre tem a entrada de graça, né? Entrada gratuita no Prudentão, inclusive os jogos do Sub-15 e do Sub-17 no período da manhã. Aos sábados também tem a entrada de graça, né? A gente tem uma arte aqui em relação ao convite que o Grêmio Prudente fez nas redes sociais em relação a esse jogo de hoje. O confronto ele traz um grande desafio para os carcarazinhos, porque o Red Bull Bragantino ocupa a liderança isolada do torneio do grupo do Grêmio Prudente. Eles têm 100% de aproveitamento, 30 pontos nas 10 partidas disputadas até aqui. Do outro lado, o Grêmio Prudente tenta reagir na competição e somar alguns pontos, depois inclusive de ter perdido por 3-0 para o Capivariano no jogo anterior, com apenas 5 rodadas faltando para o término da fase inicial do campeonato. O jogo de hoje, então, é a penúltima partida do Grêmio Prudente diante da sua torcida, diante da torcida prudentina, antes de uma sequência de 3 jogos seguidos fora de casa. Precisa demais somar esses pontos se quiser se classificar no campeonato, se quiser se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista Sub-20. Bruna. Estaremos torcendo para isso. E ontem teve o encerramento da rodada pelo Brasileirão, né? Exatamente, 23ª rodada. A gente tem as imagens dos melhores momentos do jogo entre Internacional e Remo. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Carboneiro fez o gol do Internacional. No caso, o Carboneiro fez esse gol aí, aproveitando o cruzamento de esquerda, chutou cruzado. E no último lance do jogo, olha o gol do Vitor Bueno. Ele aceitou, o goleirão do Internacional aceitou esse chute, o Matheus, enfim, polêmica. Foi um chute defensável, não foi? Fato é que no último lance da partida o Internacional estava ganhando e o Remo conseguiu esse gol aí, um chutaço de fora da área, fechando então a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogo que foi realizado ontem à noite lá no Beira-Rio, estádio do Internacional no Rio Grande do Sul. Futebol sempre uma surpresa, sempre tem que ver até o último minuto. E tem os grandes do estado na Libertadores e na Sul-Americana também. Com certeza, temos as artes aqui em relação a essas partidas que já começam a ser realizadas hoje. O São Paulo recebe o Bolívar às 9h30 da noite. Jogos de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. No caso, quinta-feira o Santos joga fora de casa contra o Macará. O São Paulo empatou esse jogo. No caso, a ida havia sido 1-1. Fora de casa, lá na Bolívia, e o Santos venceu esse jogo aqui por 2-1 em casa, agora joga fora de casa. Esses jogos reforçando pela volta da Copa Sul-Americana. A gente tem também as partidas, em relação a Libertadores, jogos de volta também das oitavas de final. Amanhã o Palmeiras joga fora de casa contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, às 7 horas da noite. O jogo de ida ficou 1-1. E na quinta-feira o Corinthians recebe o Rosário Central às 9h30 da noite. Esse jogo havia ficado 0-0 a ida. Quem sabe Memphis Depay não esteja à disposição do timão, está em trâmites. Teremos detalhes em relação a essa renovação de contrato dele no FN2 de hoje. Fato é que o Corinthians joga a volta na quinta-feira contra o Rosário Central, time de Ángel Di Maria. Aí, Rodrigo traz tudo aqui pra gente também, para nos atualizar. Muito obrigada por hoje. Valeu, Bru. Tchau, tchau. Valeu, bom trabalho.